Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernandes, eu sou o coordenador técnico da SFC Serviços, que é uma empresa do grupo Vegor que presta serviço de apoio à operação e manutenção de equipamentos isolados a gás SFCs. E aqui no canal a gente conversa sobre todos os assuntos relevantes para essa tecnologia. Eu hoje queria conversar com vocês um ponto que sempre volta para nós todos que trabalhamos com principalmente a manutenção de equipamentos SFCs, que é o controle da umidade no equipamento, né? Vamos conversar hoje. O que isso acarreta no equipamento, principalmente que limites a gente deve aceitar e assim por diante. Quais os riscos que a gente tem. Vamos comentar um pouquinho sobre tudo isso. Primeiro, vamos comentar o seguinte, relembrar, isso a gente já comentou, há um vídeo anterior sobre umidade, eu vou deixar o link aqui para vocês também. Já comentamos sobre isso, qual a origem da umidade em equipamentos SFCs. A origem é principalmente da fabricação do equipamento. Então, assim, tanto dos elementos construtivos, que podem ter umidade absorvida, e aí quando a gente monta o equipamento, essa umidade vai entrar em equilíbrio entre a fase absorvida e a fase dissolvida no gás, ou principalmente durante a montagem. Se a montagem não for feita em ambiente seco, com controle rigoroso da umidade, parte da umidade ambiente vai ficar no interior dos equipamentos SFCs e quando a gente for medir mais tarde, nós vamos encontrar essa umidade. A outra origem possível da umidade é a absorção de umidade ambiente através de vazamentos pelo fenômeno chamado de efusão. A efusão ela acontece pelo seguinte: a gente tem um equipamento SFCs a uma pressão maior que a atmosférica. No entanto, a pressão de vapor da umidade dentro do equipamento é menor do que a pressão de vapor na parte externa do equipamento, ou seja, na atmosfera. Portanto, a tendência é que a umidade atmosférica vai migrar da atmosfera para dentro do equipamento. Claro que essa migração, a cinética, a velocidade dessa migração, depende da diferença de pressão entre as duas coisas, entre o equipamento e a atmosfera. Então, quanto mais alta a pressão do equipamento, mais lentamente esse processo ocorrerá, mas ele sempre vai acontecer. Principalmente porque a pressão no equipamento ela varia com a temperatura. Então, o equipamento ele respira pelos vazamentos. Isso propicia a absorção de umidade. Agora vamos ver o seguinte, nós vamos conversar agora sobre quando a gente mede essa umidade, que resultados a gente pode encontrar, o que a gente faz com esses resultados. Importante a gente saber o seguinte, a umidade que nós vamos encontrar na fase gasosa, porque quando a gente mede a umidade no equipamento SFCs, nós estamos medindo a umidade que está na fase gasosa do equipamento. Por quê? A gente conecta um equipamento, um instrumento de medida, o gás sai do equipamento, vai para o instrumento e ali a gente mede. Essa umidade na fase gasosa é função da temperatura, porque quanto mais alta a temperatura, mais a umidade tende a passar das superfícies sólidas para a fase gasosa, então ela varia com a temperatura, existe um equilíbrio, a umidade vai para o gás, vai para a parte sólida, e isso sempre permanentemente. E também da pressão. Quanto maior a pressão, mais a umidade vai ser pressionada para ficar contra as superfícies. Essa variação ela acontece simultaneamente com esses dois fatores. Por isso é muito difícil a gente calcular, a gente é muito solicitado, assim, eu fiz a medida de umidade e a temperatura na ocasião estava 35 graus Celsius. E fiz de novo a 25 e deu menor a umidade do gás. Ok, é de se esperar que dê menor. Mas devia ser essa mesmo, é difícil calcular. Muito difícil porque esse equilíbrio depende não só da superfície que acontece a adsorção, como da natureza dessa superfície. Isso varia demais de equipamento para equipamento. Então é difícil a gente conseguir essa conversão exata.
é possível estabelecer essa equação para um dado equipamento. Então, a gente poderia medir a umidade em várias temperaturas controladas, depois fazer uma curva, e a partir daí a gente poderia fazer uma extrapolação ou intrapolação para dizer qual seria a umidade numa dada temperatura. Mas nós não temos isso de uma forma geral para qualquer equipamento. O que é importante a gente entender? Existe essa proporcionalidade. Quanto maior a temperatura da medida, maior deverá ser o teor de umidade na fase gasosa. Então, o que isso quer dizer? Não procure esperar sempre a mesma medida ao longo do tempo, porque ela varia com a temperatura e com a pressão, e a pressão também varia com a temperatura. Então, são três variáveis interrelacionadas, todas três. Tá bom, pessoal? Além disso, o que é importante a gente saber? Quando é que isso fica, quando que a umidade é perigosa para o equipamento? Primeiro, a umidade é sempre perigosa. Por quê? Na eventualidade da decomposição do gás isolante, seja pela operação do equipamento de interrupção, seja pela ocorrência de descargas parciais, em equipamentos onde não existe descarga, como barramento, por exemplo, de subestação, havendo a descarga parcial, ela vai decompor parcialmente um pouquinho do SF6. Essa decomposição do SF6, havendo presença de umidade e oxigênio, vai levar a reação do enxofre e do flúor com essa umidade e oxigênio, dando vários compostos de decomposição, que a gente já conversou antes também, principalmente o dióxido de enxofre, o ácido fluorídrico, que são corrosivos e danosos para os elementos construtivos dos equipamentos, ok? Agora, quando que isso é crítico? Quando que isso bota o nosso equipamento em risco, certo? Essa é a nossa grande pergunta aí. Qual é o limite? No caso de qualquer equipamento isolado a gás SF6, a maioria das descargas, ou seja, a maioria das falhas vai ocorrer por descarga, principalmente da fase terra, seja do condutor para a parte aterrada do equipamento. Eu vou mostrar aqui para vocês, isso aqui nessa figura aqui, a gente tem um isolador aqui, que é um disco separador de compartimentos numa subestação, onde a gente vê que aconteceu a descarga na superfície desse disco. Qual é o problema da umidade para esse tipo de descarga? Se a gente tiver uma quantidade um teor de umidade tão elevado que ele venha a se condensar na superfície desses isoladores, então aqui vou mostrar aqui para vocês agora uma foto interna de um barramento. A gente pode ver a barra e lá ao fundo a gente vê o isolador. Se a gente tiver umidade em uma quantidade suficiente para que ela se condense na superfície do isolador, havendo água condensada na superfície, a possibilidade de ocorrer uma descarga superficial, chamada flashover, vai se elevando cada vez mais. Quando ela está condensada ali, em grande quantidade, é quase que inevitável a ocorrência do flashover. Agora, qual teor de umidade é esse? Vamos conversar sobre os teores de umidade. A gente vai ver na normalização internacional, da IEC, da nossa ABNT, da STM, nós vamos ver limite de umidade presente no gás, expressa em partes por milhão, volume principalmente, que seria microlitros de umidade por cada litro de gás. Nós vamos ver limites que são variáveis em função da pressão na qual opera o equipamento. Então, quanto mais elevada a pressão, menor a quantidade de água admitida no gás fase gasosa. Isso está de acordo com o que nós acabamos de dizer. Quanto maior a pressão, mais a umidade tende a se depositar nas superfícies. Por isso, quanto maior a pressão de operação, menor o teor de umidade admitido. Agora, esse valor, o equipamento vai estourar quando a gente chegar nesse valor? Não vai. De fato, não vai estourar. Esses valores são valores para manutenção preventiva. Então, são valores de alerta, são valores acima dos quais acontece o risco de falha no equipamento. Isso não quer dizer que o equipamento vai falhar. Eu vou deixar aqui para vocês também o pedacinho da tabela aqui da norma ABNT que relaciona a pressão
com o teor de umidade admissível. Mas como que eu posso ter uma indicação melhor do que pode acontecer com o equipamento em relação à umidade? Então, a gente mede a umidade por vários métodos. Aí. Eu já tenho um vídeo que eu já expliquei sobre isso. Entre eles, existe um método que a gente chama, que é o método do dew point. O dew point é o ponto de orvalho. O que é o ponto de orvalho? É a temperatura na qual a umidade se condensa sobre as superfícies, ou seja, é a temperatura na qual a umidade num determinado gás é saturante. Quando ela satura, ela vai se condensar na superfície que estiver presente ali. Então, esse método dá uma informação bastante direta para nós do risco que nós corremos. Por quê? Quanto maior o dew point, ou seja, quanto mais elevada a temperatura do dew point, significa que eu tenho mais água. Muito bem. Isso pode ser convertido, os equipamentos, hoje em dia, eles medem numa grandeza, convertem para outra. Não é difícil a gente obter esse parâmetro. O que isso quer dizer é o seguinte, quanto maior a temperatura do dew point, significa, suponha que eu tenha um dew point, eu medi um dew point e eu achei lá 2 graus. Significa o seguinte, se o meu equipamento estiver operando e eventualmente a temperatura dele chegar a 2 graus, eu vou ter condensação sobre as superfícies isolantes. E aí estou correndo o risco do flashover. Dew point, a medida do dew point, geralmente o instrumento vai te dar o dew point à pressão atmosférica. Aí é preciso verificar se o equipamento está te dando a medida do dew point à pressão atmosférica, é preciso corrigir essa leitura para a pressão de trabalho. Existe um cálculo para fazer isso. Então, o valor que nos interessa do dew point é o dew point medido à pressão de trabalho. Então, para que a gente possa ter um limite bem estabelecido para a nossa condição de operação, e isso é muito importante, esse limite não é para todo mundo, ou seja, o limite em que você está correndo risco de descarga, ele é função da condição que a sua operação acontece, que o seu sistema opera. Então, assim, uma GIS que está instalada em Curitiba, aqui perto de mim, a situação é muito diferente de uma GIS que está no Rio de Janeiro, onde as temperaturas médias são muito distintas. Então, é preciso estabelecer o limite de acordo com as nossas condições operacionais. E é sempre muito interessante, a gente recomenda que a gente tenha, além do teor de umidade expresso em parte por milhão volume, que a gente tenha também sempre controle do teor de umidade expresso em dew point. O dew point é uma indicação muito mais direta de quão perto ou longe nós estamos da situação de risco. Então, quanto mais elevado o dew point, mais arriscado nós estamos de sofrer uma falha por descarga. Tá bom, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido útil aí para vocês. Se você gostou, por favor, dá o seu like aí, compartilhe esse vídeo com quem pode estar interessado. Isso é um assunto que a gente sabe que é muito importante aí para todo mundo. Se inscreve no nosso canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.